A Wikipédia, em seguida, fala de divergências aparentes dos raios crepusculares, invocando o efeito da perspectiva que concentra todas as linhas para o ponto de fuga do horizonte. Mas esta não influencia a percepção da verticalidade das linhas. A perspectiva não funciona assim, mas assim. Porém, nós vemos os raios solares deste modo. Isto significa que a divergência é devida à natureza de uma fonte em todas as direções das luzes que vem de um Sol muito menor e mais próximo do que aquele que nos contam. Sendo assim configurado, o Sol cria sombras divergentes, como essas medidas por Eratóstenes sobre uma distância de 5.000 estádios, mas de uma Terra plana. Agora vamos nos ocuparmos do movimento da Terra examinando a maior prova de todas, o giroscópio, um instrumento físico que consiste em manter seu eixo de rotação fixo, qualquer que seja o movimento em torno a si. Isto acontece pelo efeito da lei de conservação do momento angular e se realiza através da ligação exclusivamente mecânica do eixo de um rotor com sua suspensão cardânica. O giroscópio foi utilizado pela primeira vez por Léon Foucault em 1852 para demonstrar o movimento da Terra. Os livros científicos da época relatam o sucesso dessa demonstração. Vejamos. Ligado o giroscópio manual ou elétrico, mantém o eixo de rotação fixo, qualquer que sejam os movimentos do sistema em torno. Aqui temos reproduzido o mecanismo. Aqui e ainda aqui. São feitos inúmeros experimentos. Enquanto o sistema em torno se move, o eixo interno se mantém fixo. Então, o giroscópio pode mostrar o movimento de rotação terrestre. Se a Terra gira 360 graus em 24 horas, um instrumento deverá evidenciar sua linha imóvel sobre uma superfície que se desloca 360 graus, nos dando a prova final, mecânica e inegável de que a Terra está girando. Vejamos. Nada. Imóvel. Parece mesmo que a Terra esteja parada. No entanto, a superfície deveria ter se movido em todas essas horas. Todos os experimentos depois de Foucault têm falhado, mesmo hoje, com giroscópicos menos rudimentares daquele de sua época. Ok, o giroscópio é como a água, não mente. Agora entendemos o quanto a ciência oficial possa modificar as cartas para evitar a perda. Temos ainda o efeito Coriolis. Os divulgadores científicos não veem a hora de se afirmarem sob fórmulas que demonstrariam como essa força aparente pode fazer girar os redemoinhos dos drenos dos banheiros em sentido horário se você usa o bidê no hemisfério norte e sentido horário se você usa no hemisfério sul. Basta, te peço! Para saber mais sobre os drenos dos bidês, consulte o Wikipédia. Eles inventam forças imaginárias e as aplicam como querem. Fazem valer o efeito Coriolis para um tiro de bala disparado no ar que supostamente se deixa agir dessas forças antes de bater no chão, mas não para um avião que deveria também sentir o movimento da Terra e aterrissar assim, porque as loucuras podem ser colocadas em circulação até que se choquem com a parede da realidade. Vamos desmascará-los. Os redemoinhos e os drenos dos banheiros giram ambos os sentidos em todos os lugares, e os aviões podem aterrissar tranquilamente sobre a Terra parada. Se a Terra girasse com sua atmosfera constantemente para o leste a 1000 milhas por hora, nenhum avião doméstico que viajasse a 500 milhas por hora conseguiria chegar à sua destinação no Oriente antes que seu destino o alcançasse por trás.
De fato, se refletirmos, a rotação da Terra é invisível. Infelizmente, nós não acreditamos naquilo que vê em nossos olhos porque nos ensinaram um sistema maquiado, o qual nos faz acreditar naquilo que nunca foi confirmado da observação ou dos experimentos. Lembrem-se, nenhum experimento jamais demonstrou que a Terra se move. Nosso rapazinho tornou-se irreverente, não suporta mais os enganos das teorias para justificar um mundo que não vê, que não existe, nem mesmo de aparência. Como podemos ilustrar o paradigma com o qual um dia talvez ele tenha que lidar? Se chama Terra plana. Um modelo já descrito pela antiga Babilônia, egípcios, maias, incas, navarros, noruegueses, hindu, pelo budismo, ao Corão e à Bíblia. E a Terra, assim como podemos vê-la, acreditando em nossos olhos, plana e parada, com um polo magnético ao norte que aponta sempre para a estrela polar, um equador entre a linha mediana e um imenso círculo de gelo chamado Antártida, da qual se pensa que possam existir outras terras ou onde se inicia a cúpula do firmamento, o nosso universo. Esta é a volta que fazem as luzes siderais de forma concêntrica em torno à estrela polar. Junto com esta cúpula, Sol e Lua, ambos com um diâmetro hipoteticamente cerca de 50 km, descrevem um modo circular em qual se alternam os dias e as estações, mais quentes ao norte com o estreitamento dos movimentos para o polo, ou ao sul, alargando-se o modo para o externo. Se o Sol gira em cima e em torno à Terra cada 24 horas, movendo-se regularmente de trópico a trópico a cada 6 meses, permite que as regiões centrais e setentrionais recebam anualmente muito mais calor e luz solar que as regiões meridionais ao longo da circunferência. Do momento em que o Sol se move mais rapidamente em cima das regiões meridionais, nas mesmas 24 horas que se deve passar sobre a região setentrional menor, sua passagem será em proporção necessariamente mais lenta. Isso explica perfeitamente as diferenças das temperaturas entre Ártico, menos 30 graus de média, e Antártico, menos 60 graus de média, as diferenças de estações e de duração da luz do dia. A explicação das estações assim formuladas parecem muito mais convincentes do que aquela do modelo esférico. Neste, de fato, as diferenças de estações são causadas da inclinação dos eixos terrestres em respeito aos raios de Sol. Teoria que traz o resultado paradoxo que no hemisfério boreal, o nosso, é mais frio quando a Terra está no ponto mais perto do Sol e mais quente quando a Terra se encontra no ponto mais distante. Como pode uma pequena diferença de inclinação influenciar tanto assim quando uma diferença de 5 milhões de quilômetros de distância influencia tão pouco? O rapazinho, já bastante crescido, recorda que nunca foi capaz de entender perfeitamente esta incompreensão. Até que Obama falou da Terra plana. O modo concebido no modelo plano resolve também as incongruências insustentáveis sobre a Lua. A versão mais aceitada nos conta que a Lua gira em torno da Terra com uma órbita de 28 dias. O modelo esférico apresenta, porém, vários problemas de ordem. Primeiro, nos indica uma Lua muito menor que o Sol, enquanto nossa percepção da realidade mostra dois corpos sólidos e de tamanhos parecidos. Segundo, para justificar o fato que vemos sempre uma fase da Lua, o modelo força um improvável movimento sincronizado com a Terra, graças aos períodos de rotação e revolução lunar idênticos. Mas, se fosse assim, não se pode entender como foram provocadas as crateras na fase visível da Lua, uma vez que está sempre virada para nós. Terceiro,
Neste modelo concebido, seria impossível ver a lua cheia de dia. Mas é aquilo que vemos na realidade. Quarto, alguns eclipses lunares são incompatíveis com a teoria. Assim explica o eclipse um modelo esférico. A lua entra no cone da sombra da Terra, que interrompe a iluminação da parte do Sol. Vejamos. O nascer do Sol nos Estados Unidos, a sombra da Lua deve ser para baixo necessariamente.